Olá, sou Maria Helena Cândido, tenho 59 anos e sou viúva. Vivo em um bairro calmo e tranquilo, onde mantenho uma rotina de trabalho estável como gerente de escritório em um escritório de advocacia há quase 20 anos. Tenho 2 filhos, Tatiana, que completou 32 anos recentemente, e Lucas, de 29 anos. Ao longo de minha vida, me dediquei ao máximo para que meus filhos não enfrentassem os desafios que eu mesma vivi. Na última terça-feira, recebi um e-mail que virou meu mundo de cabeça para baixo. Era de Tatiana, sem assunto, apenas o nome dela piscando na minha caixa de entrada. Antes de abrir, um sorriso surgiu, pensando que talvez fosse uma mensagem rápida ou até mesmo um carinho antes do grande dia dela. Havíamos discutido sobre o casamento algumas semanas antes, e eu já tinha contribuído com R$ 30.000 para garantir o local, o fotógrafo e até a florista que ela tanto adorava. Mas, ao abrir o e-mail, aquele sorriso se apagou. Mãe, começava a mensagem, e as palavras seguintes pareciam um golpe. Nada, querida mãe, apenas mãe, como se eu fosse um simples rótulo. Tatiana explicou que ela, junto com o noivo Augusto e a família dele, haviam fechado a lista de convidados para a cerimônia. Após muito pensar, decidiram que seria melhor para mim assistir ao casamento via transmissão ao vivo, ao invés de estar lá fisicamente. Ela acrescentou que a mãe de Augusto era muito rígida com a quantidade de convidados e queria manter a cerimônia íntima. E então, finalizou com uma frase que cortou como faca: se você quiser participar, pode assistir pelo link do Google Meet que criamos. Vai ser como se estivesse lá. Fiquei ali, olhando para aquela tela por um bom tempo. Meu café esfriava na xícara, minhas mãos não tremiam, e eu não derramei uma lágrima sequer. Algo dentro de mim se quebrou silenciosamente, como se o chão tivesse se aberto sob meus pés, mas eu ainda estivesse de pé. Respondi com apenas 5 palavras: claro, aproveite seu grande dia. Sem emoção, sem discussões, apenas uma retirada silenciosa. E eu sabia, no fundo, que aquelas 5 palavras falariam mais alto do que qualquer grito. Eu não queria brigar, não queria ver ninguém chorar, eu só queria clareza. Queria que o silêncio falasse por si mesmo. Fechei o laptop, terminei o café já frio e me preparei para o trabalho como se fosse apenas mais uma terça-feira, mas não era. Aquela terça-feira marcou o fim de um ciclo. Foi o dia em que parei de fingir que meus sacrifícios significavam alguma coisa para minha filha. Foi o momento em que tudo começou a mudar. O caminho até o escritório foi silencioso. O ar da primavera ainda trazia um frescor, mas eu mal percebi. Minha mente estava ocupada com uma única pergunta: como chegamos até aqui? Passei 18 anos no mesmo escritório de advocacia. Não é um trabalho glamouroso, mas é estável. E estabilidade era tudo que eu precisava depois que meu marido morreu inesperadamente, quando as crianças ainda eram adolescentes. Lembro claramente de estar de pé diante da nossa velha máquina de lavar, com as contas espalhadas sobre o balcão, tentando decidir como pagar as compras do mercado e ainda garantir o pagamento da matrícula da faculdade da Tatiana. Naqueles dias, eu não pensava 2 vezes antes de abrir mão dos meus fins de semana. Pegava turnos extras, cancelava férias, deixava de comemorar aniversários. Dizia a mim mesma: vai sobrar tempo para mim depois. Mas esse depois nunca chegou. Cada centavo que consegui economizar foi direto para Tatiana e Lucas. Quando Tatiana trocou de curso 2 vezes e precisou de mais créditos, eu paguei. Quando ela se mudou para o outro lado do país por causa de um emprego temporário, eu banquei o depósito e a passagem. Quando ela chorou por causa do segundo término aos 27 anos, eu voei até ela, segurei sua mão e preparei chá. Quando Lucas quis comprar uma casa com sua noiva, fui fiadora no financiamento e escrevi o primeiro cheque de R$ 10.000, sem hesitar. Nunca fiz contas. Afinal, é isso que as mães fazem, não é? Mas aquele e-mail fez com que eu me sentisse como uma transação, como se eu tivesse sido útil e agora não fosse mais. Como se tivesse uma data de validade e ela tivesse expirado. De volta ao escritório, meu chefe, Cásio, passou pela minha mesa. Ele é um daqueles raros homens que se lembram do seu aniversário e de como você gosta do café. Percebeu na hora que algo estava errado. Você está com cara de quem viu um fantasma, ele comentou,
colocando um café da cafeteria do andar de baixo na minha mesa. Eu queria contar, queria dizer que minha filha havia acabado de me desconvidar do casamento dela, mas, em vez disso, sorri e disse que não tinha dormido bem. Ele não insistiu. Aquele pequeno gesto de gentileza, o café, o silêncio, quase me desmontou. Depois de todo o turbilhão mental daquela manhã, foi um lembrete simples, mas importante, de que eu ainda existia, que eu ainda importava, mesmo que de forma discreta. Por volta da hora do almoço, meu celular vibrou. Tatiana, de novo. O nome dela apareceu na tela, como um holofote que eu não queria ver. Recados de voz, mensagens de texto. Mãe, por favor, atende. Precisamos conversar, isso não tem graça. Não respondi nenhuma delas. Ainda não. Apenas fiquei ali, sentada, tomando meu latte, e pensei, talvez seja a hora de parar de ser aquela que sempre responde. Talvez seja a hora de parar de desempenhar um papel na história de outra pessoa quando essa pessoa nem sequer permite que você suba ao palco. Naquela tarde, tomei uma decisão que viria mudar tudo sob os nossos pés. Eu não ia gritar, eu não ia implorar, eu ia fazer algo muito mais poderoso. Eu ia agir. Depois do trabalho, não fui diretamente para casa. Em vez disso, dirigi até o banco, que ficava a poucos quarteirões do escritório. Carlos, o gerente da agência, já tinha me ajudado com tudo, desde montar fundos universitários até ajustar contribuições para a aposentadoria. Ele sempre me cumprimentava pelo nome, Senhora Maria Helena. Ele sorriu e se levantou para apertar minha mão. O que posso fazer por você hoje? Me perguntou. Sentei-me à sua frente e coloquei minha bolsa no chão. Minha voz estava calma, calma até demais. Preciso cancelar uma transferência bancária, eu disse. Ele piscou, surpreso. Aquela para o local do casamento. Sim, essa mesmo. Carlos hesitou por um momento. Pode haver uma taxa de cancelamento dependendo do momento, mas posso perguntar o motivo. As circunstâncias mudaram, respondi, sem entrar em mais detalhes. Ele verificou algo na tela do computador e olhou surpreso. Você teve sorte, ainda não foi processada. Foi por pouco. Ele fez uma pausa e me encarou. Tem certeza, Senhora Maria Helena? 50 mil reais? R$ 1.000 é um valor considerável. Assenti, com firmeza. Tenho certeza. 50 mil reais. Esse era o valor que eu havia planejado enviar a seguir, além dos 30 mil reais que já haviam sido pagos. O total seria de 80 mil reais por um casamento ao qual eu não seria permitida comparecer. Assinei os formulários necessários e saí do banco sem pensar duas vezes. Quando cheguei em casa, encontrei 9 chamadas perdidas de Tatiana e 2 de Lucas. Uma mensagem de voz dizia apenas: Mãe, por favor, não faça isso. Desliguei o celular na cozinha. Peguei a garrafa de vinho tinto que estava guardando para o dia de Natal. Não a tinha aberto naquela época. Tatiana deveria me visitar, mas cancelou de última hora, dizendo apenas: trabalho. Servi uma taça e levei até a varanda, onde me sentei sob a luz do sol que começava a desaparecer. Os pássaros cantavam nas árvores, e o cachorro do vizinho latiu. Tudo parecia imóvel, até que as memórias começaram a vir em ondas. Todos os aniversários que organizei sozinha, todos os jantares de feriado em que fingi não estar esperando por uma ligação que nunca veio. Todos os pequenos sacrifícios que ninguém percebeu, os sapatos novos que não comprei, o carro que dirigi por 18 anos, as férias que adiei. Pensei na mãe do Augusto, a mulher que eu mal conhecia, e na Tatiana, e ainda assim, a opinião dela parecia pesar mais que a minha. A mulher cuja ideia de família significava excluir a única pessoa que carregou Tatiana nos braços em todas as fases difíceis da vida dela. Pensei na forma como Tatiana terminou o e-mail com kkk, como se assistir ao casamento da própria filha por uma tela fosse uma piada. E, por fim, pensei em mim. Não como mãe, não como viúva, mas como mulher. O que eu queria? Paz, dignidade. Uma vida que não girasse em torno de ser útil para pessoas que só apareciam quando precisavam de algo. Naquela noite, por volta das 21 horas, a campainha tocou. Pensei em ignorar,
mas a curiosidade falou mais alto. Era Lucas, ainda com as roupas do escritório, a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas. Ele parecia desconfortável, segurando o celular em uma mão como se fosse um escudo. Mãe, disse ele, entrando antes que eu pudesse falar. Por que você não está atendendo o telefone? A Tatiana está surtando. Fechei a porta com calma. Oi para você também. Ele suspirou, já andando de um lado para o outro. Ela disse que você não vai mais ao casamento, que está sendo difícil. Eu ri. Difícil por não comparecer a um casamento do qual fui desconvidada. Ele se remexeu, visivelmente desconfortável. Os pais do Augusto estão pagando a maior parte. Mãe, você sabe como eles são. Ergui uma sobrancelha. Tradicionais. Eu já havia pago R$ 30.000, e estava disposta a dar mais R$ 50.000. Isso não é tradição, isso é um... Ele congelou. Espera, você ia mandar mais R$ 50.000. Ia, respondi, tomando um gole do vinho. Mas não mais. O rosto de Lucas empalideceu. Mãe, eles estão contando com esse dinheiro. O local, a comida. Não é mais problema meu, respondi, com firmeza. A voz dele se elevou. Claro que é seu problema. Ela é sua filha e eu sou a mãe dela. Respondi calmamente, uma mãe que foi orientada a ficar em casa e assistir pela tela. Ele passou as mãos pelos cabelos, claramente agitado. Você sempre transforma tudo em algo sobre você. Lucas me acusou. E foi aí. Foi naquele momento que algo dentro de mim finalmente se rompeu. Saia da minha casa. O quê? Você me ouviu, Lucas, saia. Mãe, não. Falei firme, mas serena. Eu dei tudo o que tinha e estou cansada de ser a vilã de uma história que escrevi com amor. Lucas ficou parado por um segundo a mais, depois se virou e saiu. A porta se fechou atrás dele de forma suave, mas soou mais alta do que qualquer estrondo. Fiquei parada no meio da sala, com o coração acelerado, e percebi algo surpreendente. Eu não me sentia culpada. Eu me sentia livre. Na manhã seguinte, acordei com 43 chamadas perdidas e uma sequência de mensagens frenéticas de Tatiana. Começaram com uma culpa passivo-agressiva. Mãe, precisamos conversar. Por que você está fazendo isso? Isso é infantil. Depois, o tom mudou. O local acabou de ligar. O pagamento não foi processado. Vamos perder tudo se não pagarmos até amanhã. Os pais do Augusto estão furiosos. Disseram que isso prova que tinham razão sobre você. Às 13h24 da manhã, ela mandou: eu não entendo por que você está fazendo isso comigo. Sorri para o meu café. Claro que ela não entendia. Tatiana cresceu com meus sacrifícios costurados tão profundamente em sua vida que nunca parou para se perguntar de onde vinha o conforto, a segurança, a estabilidade. Ela apenas assumia que sempre estaria lá, que eu sempre estaria lá, mas não desta vez. Mais tarde naquela manhã, enquanto eu revisava contratos na minha mesa, um e-mail apareceu na minha caixa de entrada pessoal. O assunto dizia: por favor, não arruine meu casamento. Abri sem expectativas. Mãe, ela escreveu. Eu sei que você está chateada com a situação da transmissão ao vivo, mas isso é extremo. Perdemos o depósito do local, e se não pagarmos o restante até o fim do dia no horário de Paris, o buffet vai desistir. Os pais do Augusto estão completamente irritados. Eles estão dizendo que isso prova que você não é razoável. Por favor, não faça isso. Podemos conversar sobre você comparecer à cerimônia, mas precisamos do dinheiro primeiro. Lá estava. Eles estavam dispostos a conversar sobre me deixar ir, agora que o dinheiro havia desaparecido. Não era um pedido de desculpas, não havia nenhuma reflexão, era uma negociação, como se a minha presença no casamento da minha própria filha pudesse ser barganhada, comprada ou vendida, dependendo da minha generosidade no momento. Não respondi. Fechei o e-mail e voltei ao meu trabalho. Perto do meio-dia, Cásio passou pela minha mesa. Almoço? Ele sugeriu.
Aquele restaurante italiano novo acabou de abrir. Quase recusei, como sempre fazia, mas algo dentro de mim havia mudado. Talvez fosse a clareza das últimas 24 horas. Talvez eu só quisesse sentar em um lugar que não exigisse nada de mim. Então, eu assenti. Eu gostaria sim. Durante o almoço, comemos massa enquanto Cásio falava dos netos, de como era exaustivo, mas lindo correr atrás deles. Seus olhos estavam suaves, reais. Ele fez uma pausa e disse gentilmente: "Me perdoe, Helena, mas você parece mais leve hoje." Fiquei surpresa comigo mesma. Contei tudo a ele sobre Tatiana, o e-mail, o casamento, o dinheiro e o que eu havia feito. Quando terminei, ele não me julgou. Não tentou consertar nada. Apenas disse: "Às vezes, a parte mais difícil do amor é estabelecer limites, especialmente com as pessoas a quem mais demos." Ele estendeu a mão por sobre a mesa e apertou a minha brevemente. "Acho que você fez a coisa certa." E pela primeira vez em muito tempo, eu também acreditei nisso. Ao voltar para minha mesa, havia mais chamadas, mais mensagens, mas eu não atendi. Não precisei, porque pela primeira vez, o meu silêncio dizia tudo. Naquela noite, ao entrar na garagem, o céu já escurecia. A luz da varanda acendeu automaticamente. Tudo parecia calmo, pacífico até, mas havia alguém sentado nos degraus da frente. À medida que me aproximei, reconheci. Era Sofia. Ela se levantou rapidamente, limpando fiapos invisíveis do casaco. Sofia tinha sido a melhor amiga de Tatiana desde a 5ª série. Passou incontáveis finais de semana em nossa casa, assando biscoitos, assistindo a filmes, rindo dentro de sacos de dormir até o amanhecer. Não havia há anos. "Dona Helena", disse ela suavemente, "me desculpe aparecer assim." "Tudo bem", respondi, destrancando a porta. "Quero um pouco de chá." Ela me seguiu até a cozinha, seus olhos percorrendo as paredes familiares, como se ainda carregassem ecos de tempos passados. Enchi a chaleira e esperei. "Foi a Tatiana que te mandou?" perguntei finalmente. Ela não respondeu de imediato, mas depois disse: "Ela está um caos. Eles perderam o local. A florista desistiu. Os pais do Augusto estão ameaçando cancelar o casamento." Não disse nada. Coloquei 2 canecas sobre o balcão. "Ela está em pânico", continuou Sofia. "Sabe que pisou na bola, só não sabe como consertar." "É por isso que você está aqui?" perguntei. "Para consertar." Ela balançou a cabeça. "Não estou aqui para perguntar. Existe algo que ela possa dizer ou fazer que mude sua decisão?" Eu hesitei. Existia. Um pedido de desculpas mudaria a sensação de ter sido excluída, de ter sido tratada como um caixa eletrônico, de ter ouvido que não era bem-vinda, a não ser que o dinheiro viesse junto. Olhei para Sofia, ainda jovem, ainda cheia de esperança. Não disse, baixinho: "Não existe." Os ombros dela cederam. Nem se ela se desculpar. Eu entreguei a ela uma caneca de chá. Palavras são fáceis, Sofia. Especialmente quando as pessoas estão desesperadas. Mas quem te ama de verdade não espera você cortar laços para finalmente enxergar você. Sofia baixou os olhos para o chá, assentindo lentamente. "Eu entendo", ela disse. Mesmo que ela não entenda. "Me desculpe, Dona Helena", ela começou, mas eu interrompi. "Você não precisa se desculpar." Respondi. Ficamos em silêncio por um instante. 2 mulheres de gerações diferentes, conectadas por uma dura verdade. Às vezes, o amor tem limites. Às vezes, a única forma de ser vista é se afastando. Sofia não ficou muito tempo, não tentou argumentar. Apenas me agradeceu, me abraçou suavemente e voltou para a noite. E eu finalmente fechei a porta para uma versão de mim mesma que já não me servia há muito tempo. O casamento nunca aconteceu, pelo menos não como haviam planejado. Eles tentaram correr atrás de outro local, mas tudo já estava reservado ou era caro demais sem o dinheiro que um dia prometeram. Segundo Lucas, acabaram fazendo uma cerimônia simples no quintal.
Semanas depois, apenas alguns parentes e os pais do Augusto. Não fui convidada, e dessa vez, eu não precisava ser. Nas semanas seguintes, Tatiana mandou mais um e-mail, longo e emocional, um misto de pedido de desculpas e justificativas. Li uma vez e depois arquivei. Eu não estava mais com raiva, só estava cansada. Existe uma paz estranha que vem com o ato de deixar ir. Não por raiva, mas por clareza. Pela primeira vez em décadas, acordei sem me perguntar quem precisava de mim, sem me preparar para mais uma culpa disfarçada de afeto. Criei uma nova regra para mim mesma: se a minha presença é negociável, então o meu esforço também é. Hoje, vou ao trabalho, leio romances, entrei em uma aula de cerâmica, janto com amigos que enxergam a mim e não que posso dar a eles. E aprendi algo que gostaria de ter descoberto antes. Você não precisa se queimar para manter os outros aquecidos. Se você chegou até aqui, quero agradecer de coração por ter acompanhado essa história até o fim. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Seu apoio é fundamental para que eu continue trazendo mais histórias e reflexões como essa. Até o próximo vídeo, e lembre-se, a sua jornada também importa.